Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de eletromagnetismo do livro do Reich, capítulo 3, exercício número 7. Vamos ao enunciado. Uma densidade volumétrica de cargas está posicionada no espaço livre segundo ρV igual 2 vezes E elevado a menos 1000 R em nanocoulomb por metro cúbico. Para 0 menor que R menor que 1 milímetro e ρV igual a zero nos outros lugares. Letra A. Encontre a carga total dentro da superfície esférica R igual a 1 milímetro. Letra B. Usando a lei de Gauss, calcule o valor de dr na superfície R igual a 1 milímetro. Bom, então temos aqui uma densidade volumétrica de carga, aqui ρV, que ela é função de R, ou seja, está em função aí exponencialmente em função de R, tá? Para uma região aí de raio de 0 até 1 milímetro, tá? É onde está esse ρV. Então, eu vou representar essa região, uma região aí esférica, tá? Então, tenho essa região de uma esfera de raio de 1 milímetro. Então, aqui dentro dessa região, ou seja, onde eu tenho um raio partindo de 0 aí até 1 milímetro. Aqui dentro dessa região esférica, eu tenho aí o ρV, que vale 2 elevado a menos 1000 R, tá? E fora disso, fora dessa região, ρV é nulo. E aí ele quer, encontre, tá? Aí a carga total dentro dessa superfície esférica de raio de 1 milímetro, ou seja, ele quer saber aqui qual é a carga total. Como que a gente calcula a carga total? Carga total é igual a integral num volume de ρV dV, tá? Então, a gente tem aí uma distribuição ρV variando em função de R. A gente vai precisar encontrar os limites de integração, né, da integral tripla em função das coordenadas esféricas. Então, o que a gente vai ter aí de limite para encontrar? Limite de R, o limite do ângulo θ e o limite do ângulo φ. O limite do ângulo do raio R, ele vai partir de zero, e onde está distribuída a carga vai até 1 milímetro. Então, vai de 0 até 1 milímetro. Vou transformar em metro, né? Porque aqui está em função de metro. Então, divide aí por 1000 ou vezes 10 a menos 3, né? Que é o que vale aqui o prefixo do mili no SI1 vezes 10 a menos 3, ou 0,001 metro. Então, vai até 0,001 metro. O θ é o ângulo, se a gente colocar aqui em relação a um eixo Z, o θ é o ângulo aqui entre esse eixo Z na vertical até chegar aqui no outro lado, é essa rotação aqui. Então, ele varia aí no máximo até π, seria de 0 aqui, onde ele começa, até aqui embaixo, π. Então, seria o total de 0 a π. E o ângulo φ é o ângulo, se a gente pegar aqui o eixo X, tá? Para cá, é o ângulo da rotação, a rotação em torno do eixo Z, que seria a rotação completa, tá? Até aqui, então de 0 a 2π, tá? Que é a esfera inteira. Então, a gente vai calcular a carga total sendo integral tripla, tá? Um volume, né? De ρV, que é 2 elevado a menos 1000 R, tá? Aí a gente vai ter aqui vezes
a função, que é o ρv, vezes o dv. Como é em coordenadas esféricas, a gente tem o fator jacobiano, que é r² vezes o seno aí de θ. E aí vem os diferenciais, que vai ser o dr primeiro, depois o dθ e por último o dφ. Então a gente coloca, tem aí a carga, precisa colocar os limites. O primeiro é o raio de 0 a 0,001, deixei em metro, né? Porque essa função está em nanocoulomb por metro cúbico. Quando eu integrar tudo, o resultado vai sair na unidade de nanocoulomb, né? Cada integral é uma dimensão, que aí vai cortar o metro cúbico, tá? Sendo que na hora que eu transformo as unidades aqui, essas duas são adimensionais. Aqui essa função se torna aí uma função cúbica na hora de substituir as unidades para simplificar. Aqui o limite de θ é de 0 a π, importante colocar no lugar certo os limites, e o limite de φ é de 0 a 2π, tá? Então, temos aqui agora que perceber, né? Agora a gente tem que usar as propriedades de cálculo para resolver essa integral aqui e simplificar o máximo que a gente pode. Então, a gente percebe que aqui a gente tem multiplicação entre funções, né? Aqui a gente tem função de r, aqui a gente tem função de θ, os diferenciais que se multiplicam, os limites são todos constantes, então a gente pode escrever a multiplicação das integrais. Então, a gente pode escrever que a carga é igual a primeira integral de 0 até 2π, a primeira integral é em dφ, não tenho nenhuma função em função de φ, então só fica o dφ. Aí, vezes a integral, a segunda integral é de 0 até π, que é em relação a θ. Aí eu tenho essa função de θ, então sai dessa primeira integral, então fica seno de θ dθ, vezes a última integral, que vai de 0 a 0,001, tá? E aí o que eu tenho de r, eu tenho esse 2, permaneceu ali dentro, vou deixar ali, 2, aí r² vezes e elevado a menos 1000r, integral em dr. Bom, agora essa integral aqui, né? Essa integral, devemos realizar ela por partes, tá? Eu vou fazer aqui a integral, né? Que é pra gente já dar uma relembrada aí, porque sempre tá aparecendo integrais desse tipo nesses exercícios. Então, a gente relembra um pouco o cálculo aí, para quem já fez há bastante tempo e precisa relembrar. Como que eu vou fazer a integral por partes? Vou fazer ela de forma indefinida e depois a gente substitui o resultado, tá? Então, abrindo aqui, eu vou fazer a integral. Vou acompanhar esse 2 aqui, que aí ele já entra, a gente não se esquece dele em nenhum lugar. Então, deixei 2r² vezes e elevado a menos 1000r dr. Então, a gente precisa chamar alguém de u e alguém de dv. Então, de u eu vou chamar o 2r². Então, a gente vai ter aí que u é 2r². Aí, a gente vai derivar dos dois lados, vamos ter du desse lado. Desse lado, a gente vai ter 4r dr. Aí, a gente vai chamar o restante de dv. Então, tudo isso aqui é dv. Então, a gente tem que dv é igual a e elevado a menos 1000r dr. Aí, a gente integra o dv, que dá v. E a gente integra isso daqui, como é uma função do primeiro grau. A integral da exponencial é ela mesma, menos 1000r, dividido pelo valor que acompanha o r, ou seja, menos 1000. Então, a gente tinha a integral do tipo u vezes dv. Agora, a gente vai escrever a integral do tipo u. Aqui, a gente vai pegar o 2r², que é o u, vezes v. Esse é o v. Vou colocar o sinal de menos aqui, menos e elevado a menos 1000r dividido por 1000.
Aí eu vou fazer menos a integral. Então, vai ficar menos a integral de V, que é elevado a menos 1000R sobre menos 1000 vezes du. du é 4R dr. Para quem não lembra, eu vou colocar aqui, ó. Então, a gente tinha a integral de u dv e a gente transformou em u vezes v menos a integral de v du. Essa é a fórmula da integral por partes. Então, agora a gente tem que realizar essa integral aqui. E para realizar essa integral aqui, a gente vai ter que aí chamar mais uma vez a integral por partes, tá? Então, eu vou chamar, para não acumular erro, não esquecer nada, simplificar, vou deixar elas do jeito que estão, tá? Aqui, até mesmo com os sinais. Então, eu vou chamar esse 4R de U. Então, esse vai ser meu novo U, que é 4R. Então, eu vou ter que du é igual a 4dr. E aí, eu vou precisar encontrar o meu novo dv, né? Que aqui eu tenho que fazer por partes de novo. O meu dv vai ser esse daqui. Então, eu tenho que dv é igual, vou jogar esse menos aqui para cima, menos e elevado a menos 1000R, tá? Deixa eu tirar isso aqui, vai ficar feio e confundir. Aqui é o dv, 1000R sobre 1000. Então, a gente vai ter que v é igual. Aqui mantém o menos, né? A integral desse termo vai ser elevado a menos 1000R, ele mesmo, dividido pelo valor que acompanha o R, que vai dar menos 1000. Então, a gente vai ter o menos, vai ter o 1000 aqui embaixo e vai dividir por menos 1000 novamente. Então, esse V aí, para não confundir o sinal, esse menos com menos fica mais. Então, fica elevado a menos 1000, tá? E aqui eu vou deixar 1000 ao quadrado, 1000 vezes 1000. Então, esse é o novo V. Então, a integral ali que a gente está resolvendo vai ficar, vou jogar esse menos aqui para frente. Aqui, se eu quiser simplificar esse 2 com esse 1000, posso, né? Esse termo já está definido aqui. Então, a gente simplifica aqui, fica 500. Então, vai ficar menos ali r quadrado vezes elevado a menos 1000 r dividido ali por 500. Aí aqui fica o menos, vou abrir um colchetes, né? Tô resolvendo essa integral, eu vou aplicar lá u vezes v, o u é 4r, vezes o v, que é e elevado a menos 1000r, dividido aqui por 1000 ao quadrado. 1000 é 10 à terceira, 3 vezes 2 é 6, então aqui fica 10 à sexta, né? Isso aqui é igual a 10 à sexta, para ficar mais fácil aí, simplificado. Aí eu vou ter u vezes v menos integral de v, que é esse aqui, né? Esqueci de colocar ali colorido, mas acredito que vocês entenderam, sobre o 1000 ao quadrado, que é o 10 à sexta, a gente acabou de ver, v du, que é o 4dr. Então, agora vamos reescrever aí. Essa integral agora a gente pode fazer, porque agora só ficou constante. Essa integral é a mesma integral do v ali. Então, vamos ter r quadrado elevado a menos 1000r dividido por 500. Aqui esse menos vai multiplicar ali dentro. Esse 10 a 6 aqui pode ir como menos 6, então menos 4 vezes 10 a menos 6. Aí aqui o r, tá? Aí a gente vai ter elevado a menos 1000r. Aí aqui menos, com esse menos, fica mais. Aí aqui eu vou ter esse 4, esse 10 a sexta
sobe como 10 a menos 6, e aí eu vou ter a integral de e elevado a menos 1000 r, que é e elevado a menos 1000r, dividido pelo valor que acompanha o r, que é menos 1000, como é de forma indefinida, mais uma constante. Então, rearrumando aqui para facilitar, o e elevado a menos 1000r está em todos os termos, e o menos também, né? Porque aqui mais com menos fica menos. Então, eu vou colocar ele em evidência, menos e elevado a menos 1000r, tá? Aí vai sobrar nesse termo r quadrado dividido por 500, tá? Aí aqui, nesse termo, vai sobrar mais 4 vezes 10 a menos 6 vezes r. Nesse termo aqui, vai sobrar mais, aqui tem o 4. Aqui esse 1000 vai subir como 10 a menos 3, com 10 a menos 6, 4 vezes 10 a menos 9, tá? Como eu tirei o e, só sobrou essa constante, mais a constante, porque eu fiz de forma indefinida. Então, esse é o resultado dessa integral aqui, né? Que eu vou colocar aqui para calcular a carga. Então, às vezes o problema aí, né, de algumas pessoas é resolver a parte de cálculo. Por isso que eu fiz aqui a parte de cálculo. Por quem não tem problema, ou pode usar a calculadora, né? Põe aí a integral na calculadora e resolve direto, você já vai ter o resultado aí, que é o que a gente está buscando, que é o valor numérico. Então, a carga a gente vai ter, integra aqui, ó, a integral de dφ é φ, que varia de 0 a 2π. Aí vamos ter a integral do seno de θ, que é menos cosseno de θ, que varia de 0 a π. E temos a integral desse termo aqui, que é toda essa função, vou colocar entre colchetes, é o menos e elevado a menos 1000r, que vai multiplicar ali r quadrado. Dá para a gente deixar em notação, né? A gente pode pôr 1 dividido por 500, 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. Aí r quadrado. Aí mais 4 vezes 10 a menos 6 r, tá? Continuando aqui na parte de baixo, mais 4 vezes 10 a menos 9. E aí fecha o colchetes, isso variando dos limites de 0, né, até 0,001, que é o valor aí do raio. Então, agora a gente faz a substituição de limites, né? Então, vamos ter aí carga igual. Aqui substitui 2π menos 0, fica 2π. Aqui fica menos o cosseno de π, e aí fica mais o cosseno de 0, menos o limite inferior, aí a função vira mais, tá? E aqui nesse outro termo, a gente vai ter, começando substituindo, vou colocar aqui a multiplicação, vou colocar aqui embaixo para não ficar aí tão apertado. Então, vai ficar, ó, menos e elevado a menos 1000 vezes. Aí, primeiramente, a gente vai substituir por 0,01, né? Vamos substituir aí por 0,01, então 0,001. Aí vamos ter que multiplica 2 vezes 10 a menos 3 vezes 0,001 ao quadrado. Aí vamos ter mais 4 vezes 10 a menos 6 vezes 0,001 e mais 4 vezes 10 elevado a menos 9. Fecha essa primeira parte. Agora, substituindo o limite inferior, menos inferior, aqui a função fica mais. Então, temos aí e elevado a menos 1000 vezes 0. Cuidado nesse caso de não colocar o limite inferior e zerar tudo, tá?
Nesse caso não zera, porque elevado a zero não é zero, é 1. Então, 2 vezes 10 a menos 3 vezes 0 ao quadrado, né? Aí temos mais 4 vezes 10 a menos 6 vezes 0. E temos mais 4 vezes 10 a menos 9. E aí, fecha aqui o parênteses, fecha o colchete, tá? Esse termo aqui dá zero, esse termo aqui dá zero. Esse termo aqui, dá zero aqui, elevado a zero fica 1. Então, a gente tem aqui 1 vezes esse termo aqui de dentro, que a gente não pode esquecer. Aí, calculando aqui, ó, menos cosseno de π dá menos 1. Menos com menos dá mais, cosseno de zero dá 1. 1 mais 1, temos 2. Então, temos aí, aqui, Q igual a 4π ali, né? Aí a gente pode calcular, né? Que já facilita. Então, vamos começar aqui pela essa parte de dentro, ó. A gente tem 2 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica 0,001 ali ao quadrado. Aí, mais 4 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 0,001. E temos mais 4 vezes 10 elevado a menos 9, certo? Aí aqui a gente tem 1000 vezes 0,01, simplificando fica 1, né? Seria 10 a terceira vezes 10 a menos 3, fica 1. Então, vai ficar e elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre e. Então, vou pegar essa resposta e vou dividir por e, tá? Que é a mesma coisa que e elevado a menos 1. Igual, só que esse termo está negativo, então, vezes menos 1. Temos esse valor negativo para toda essa conta aqui desse termo. E a gente vai somar com mais aí 4 vezes 10 elevado a menos 9. Tá? Aí temos esse valor aqui que a gente vai multiplicar por 4 vezes π. Então, vamos ter aí multiplicado por 4 vezes π. Então, vamos ter um valor de carga de 4, aí, vírgula 0, vezes 10 elevado a menos 9. A unidade, né? Como a gente deixou a carga volumétrica estava em nanocoulomb por metro cúbico, a carga sai aí em nanocoulomb. Então, temos aí a letra A, né? O que complicado de fazer foi a integral, né? Se, como eu falei, tiver um software aí para calcular, é mais facinho. Então, para a letra B, a gente agora vai fazer aí, vai simplificar um pouco mais os cálculos, tá? A gente tem o seguinte, ele diz, usando a lei de Gauss, calcula o valor de dr na superfície R igual a 1 milímetro. O que a lei de Gauss nos diz? Que a carga interna é igual à integral fechada de uma superfície de ds escalar com ds, tá? ds de área, superfície aqui. Esse aqui é o fluxo elétrico na superfície. Como a gente tem uma superfície esférica, ou seja, temos aí uma simetria esférica, esse termo na superfície esférica, na superfície no raio de 1 milímetro, ds é constante e ele varia em função do raio, né? Temos aqui o vetor em função do raio, tá? O vetor densidade. Então, a gente tem que é constante em todos os pontos da superfície. Então, isso aqui vira dr, vezes a integral fechada de toda a superfície, vira a área superficial aí da esfera, que é 4πr², tá? Então, a partir dessa condição, a gente consegue calcular aí qual é o valor da densidade de fluxo elétrico na superfície de raio de 1 milímetro, né? A gente tem aí, através da lei de Gauss, que dr vai ser igual à carga total interna, que é dessa superfície, dividido por 4πr².
Então, teremos aí que a carga é de 4 vezes 10 a menos 9 nanocoulomb, dividido por 4 πr². O raio é de 0,001, né? 1 milímetro a gente já tinha convertido aí para metro quadrado em metro quadrado. Então, a gente tem aí a densidade de fluxo elétrico na superfície, né, de R igual a milímetro, como sendo 4 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por aí 4 π, ali podia ter simplificado o 4, né, vezes 0,001 ao quadrado, mas já apertei 2 vezes na calculadora, não tem problema, a gente já tem o resultado aí, 3, vou arredondar aqui, 2 vezes 10 a menos 4 na unidade de nanocoulomb, carga por unidade de área, nanocoulomb por metro quadrado. Essa é a densidade de fluxo elétrico na superfície de raio 1 milímetro. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!